Shalom, vou fazer um comentário de Bereshit, capítulo 4, verso 1, mas primeiro eu vou começar a leitura em Devarim, capítulo 32, verso 8. Queria mostrar e provar para vocês que a construção entre anjos e os seres humanos geraram uma raça chamada Nifilim, que a sua Bíblia, de forma errada, traduziu para gigante. Gigante simplesmente é uma qualidade de Nifilim. Então, no texto aqui, eu vou mostrar que sua Bíblia, começando aqui por Deuteronômio, capítulo 32, verso 8, retirou a palavra filho dos anjos. As traduções que vieram da Septuaginta e as traduções que vieram do texto Massoreta colocou filho de Israel. A palavra de Israel não existe nenhum texto na Septuaginta, nem nos rolos de Qumran, não existe. E vou mostrar para vocês 3 obras aqui que confirmam que o texto original é anjo. Então aqui, quando diz aqui, ó, no texto hebraico, né? Berra Andeheli Elion Goim Berra Feredu Benei Adam Yetzar Be Gulot Amin Lemi Sefari Benei Israel. Então essa palavra Israel ela não existe, né? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Israel não estava antes do dilúvio, então isso aqui é uma mentira. Não existia Israel antes do dilúvio. Vamos fazer a leitura na Septuaginta aqui para vocês verem. Aqui eu coloquei no transliterador, porque ele translitera e traduz. Quando o Altíssimo dividiu as nações, como despertou os filhos de Adão, ele estabeleceu limites das nações, de acordo com o número dos anjos de Deus. Veja aqui, ó, Angliotel. Por que a sua Bíblia não consta isso? Porque a sua Bíblia vem do texto Massoreta. Se ela não consta, porque ela veio. E os Massoreta, eles são posteriores à Septuaginta e posteriores à descoberta de Qumran e posteriores aos Targum. Vamos lá para vocês verem aqui, ó, no Targum. O Targum menciona e dá número. Aqui no 32, verso 8, veja aqui, ó. Shavuim Melaquia, que significa, e com eles os 70 anjos. Melaquia é o plural de Malak, no aramaico e no hebraico Malach. Aí, ó, no hebraico o plural é Melahim. E, ó, mensageiro, tá vendo, ó, Malak, e, ó, anjo. E no texto de Qumran, eu estou com o manuscrito aqui, ó, Benei Elohim. Esse é o texto de Qumran. Então a tradução correta é essa aqui, ó, de acordo também com a Septuaginta, porque Benei Elohim significa anjo também. Quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteira para os povos conforme o número dos filhos de Elohim. Esse é o texto original, da onde a Septuaginta tirou e o Targum comenta. Então, quando você cita aquele texto de Mateus sobre a pergunta qual daqueles será o marido no reino dos céus, e o Moashi responde que no céu não são dados casamento, serão como os anjos, isso não tem nada a ver, isso está falando de anjos no seu estado original. Os anjos não foram criados para ter esposa. É isso que o Moashi está referindo. E a forma original do anjo é essa, para não ter esposa. Como os anjos vieram a ter esposa? Porque eles rebelaram, eles não guardaram o seu estado original. É isso que as escrituras falam. E Judas cita que eles foram com o pecado de Sodoma e Gomorra foi como aqueles anjos, né? Seguindo após outras carnes. Então o pecado deles está relacionado à carnal. Então aqui o texto deixa bem claro, a Septuaginta, o Targum e os rolos de Qumran são bem antes da Torá Massoreta, que os Massoreta retiraram a palavra e colocaram Israel e traduz-se um engano, uma mentira grosseira. Porque esse texto de Devarim, capítulo 32, remete a Gênesis antes do dilúvio, quando o Eterno e quando houve a repartição das terras. Então, esses filhos dos anjos, tanto a Torá
de Qumran, como a Septuaginta, como o Targum menciona que eles herdaram e tiveram herança entre os filhos de Adão. Então não tem nada a ver, os filhos de Adão é um e os filhos de Elohim são outros. Então, no caso, como isso tudo se começou, né? Quando se deu isso? Porque essas sentinelas, elas foram enviadas também para trazer sabedoria e conhecimento ao homem, né? Então, teve os Nefilim que ajudaram Noa a construir a arca, né? Então, esses homens de renome após o dilúvio, eles aparecem porque eles se passaram através das mulheres dos filhos de Noa, né? Porque Noa também teve filho rebelde que morreu pelas águas do dilúvio, segundo o Alcorão, né? E, segundo o Alcorão, Noa teve também outra mulher, né? Então, os filhos de Noa passaram a genética dos descendentes de Caim na arca. Portanto, aonde vimos que Josué encontrou esse Nefilim, era a terra habitada pelos filhos de Ham. Então, a semente passou, porque a Torá fala, e havia Nefilim naqueles dias, depois também naqueles dias. Quer dizer, antes do dilúvio e depois. Josué exterminou eles, né? Então, quando a gente vai ler os Midrash, eles preenchem a lacuna da Torá. Quando você lê o livro de Hanoque também fala e dá nome a esses anjos, o Jubileu também dá nome. Então, você pergunta, mas esses livros não estão na Bíblia, e qual o problema? Não está na sua, porque no canon antigo usa eles. O canon protestante é muito pobre. Então, o que acontece? Quando você passa a estudar os Midrash e passa a ler outros canon, você vai ver que eles preenchem muita lacuna e tem até melhor facilidade que quem usa menos canon. Ou um canon que é com menos livro. Esses livros são utilizados pelos judeus também. Portanto, quando você lê o livro de Jubileu, fala que Levi, filho de Jacó, que cuidava do sacrifício de seu pai, né? Quando ele fazia, e os seus irmãos. Então, quando você vê na Torá, quando dá a lei, você vê que realmente os filhos de Levi são destinados ao sacerdócio, a ser os Kohamim. E nisso a gente encontramos também, quando a Torá é dada sobre as festas das colheitas, você vê tudo aquilo ali no livro de Jubileu. O Targum você vê Paulo citando, quando ele tira o nome do mar que comparece perante o faraó, né? O Targum traz o nome dos dois. Então, você vai ver Judas, Pedro citando Jubileus, você vê Pedro citando o livro de Jubileu, quando diz que um dia para o Eterno é como se fosse 1000 anos. Essa citação ela está no livro de Jubileus. Você vê a própria Torá, Devarim, também citando Enoque, eis que o Eterno virá com seus milhares e milhares de anjos. Isso já se encontrava no livro de Hanoque, né? Então, as pessoas têm que parar e pensar e raciocinar, né? Não pode ser credo tapado. Então, aqui agora eu quero fazer uma leitura de um texto, do texto hebraico de Gênesis capítulo 4, onde eu falei, né? Veja aqui, ó. Verhadam yadá etz Hawa. Não é Havá não, porque geralmente quando lê Havá, engola o churuco debaixo da letra Vav. Então você vê que no Het tem o Patá e na letra Vav, o Al, que no aramaico fala o Al, tem o churuco e depois tem o Kematzkatan. Então na letra Re, Ha. E no Al com 2 sinal tem que ser Hawa, né? Que senão você vai comer o churuque. Então, né? Verhadam yadá etz Hawa yeshito vetahari taled etz Caim vet amari kanit inch et Adonai. Então Adão conheceu Hawa, sua esposa, e ela foi e gerou Caim. E ela pegou e disse que com a ajuda, que um varão adquiriu com a ajuda do Eterno. Aí agora as pessoas perguntam, aonde está que Adão coabitou com Eva de novo para ter Caim, para ter Abel, né? Então quando você vai ler que ela teve Abel, usa-se a palavra Tofer.
Tosef. Tosef é do nome Yosef, que significa e acrescentou, né? Então, nessa geração, acrescentou-se Abel. E também acrescentou a irmã que Caim casou, né? Então, que veio uma barrigada. E os Midrash confirma isso também, que fala que Abel e Caim eram irmãos, gêmeos. No livro Criação do Universo e vários textos, outros Midrash falam que eles eram irmãos gêmeos. O Zohar faz a citação também que eles eram da mesma barrigada. Olha aqui para vocês verem o que diz o Rabino Eleazar. A causa provável de sua grande similaridade da natureza surgiu de coisas, do ser dominado serpente, e Adão com Eva, que assim gerou 2 filhos, um dos quais Caim era de um impuro e o outro Abel, de um progenitor puro. Daí a diferença em suas vidas e ações. Como Caim era descendente do anjo da morte, ele o matou e deu a seu irmão que saiu do outro lado direito da árvore da vida. Através dele vieram todas as gerações más de demônios e elementos agora no mundo. Aqui você vai ver o Rabino Yosfer, José, Rabino Shimon, que vocês conhecem aqui como Simeon, concordando, né? E aqui o Zohar vai explicar e fala muito sobre isso. E aqui quando você vai aqui e lê no Targum, veja aqui, 4, Bereshit. Então eu vou ler meio na leitura de Jerusalém, né? Verhadam idait hawa etit de haya met ebra min Samael Hami det le malak ve et ve iludet it Caim o amar Canit le gabrar Melaka de Adonai. Esses 3 pinguins simbolizam o tetagrama, né? E Adão conheceu Eva, sua esposa, e engravidou de Samael, né? O anjo. E ela diz, e gerou-se um varão com a ajuda do anjo de Adonai. Estranho, né, o Targum, né? Para quem está acostumado a ler só a Torá. Então, quando você vê vários midrash, depois acrescenta, né, que também pela palavra tosef, que significa acrescentou, né, aumentou. Então, segundo o Zohar, isso veio acontecer, né? Porque depois passa 130 anos para depois gerar 7. Então, Adão vai e fala que 7 é segundo sua semelhança, né? Porque quando Eva concebeu e deu à luz, né? Caim, ele não era a semelhança de Adão. Então, segundo os Midrash, esses descendentes de Caim, então, quando aquelas pessoas falam assim que os filhos de Elohim se refere aos descendentes de Adão, isso não é verdade. Que a palavra Adão é a mesma grafia praticamente para a terra e Adão, né? Quando os homens começaram a multiplicar no geral. Então esses nefilim, esses anjos, pegaram das filhas dos homens, né? E coabitaram com elas, né? Então foi a raça de Caim se misturou também. Só porque quando esses anjos eles são presos, aprisionados, o livro de Hanoque explica bem isso aí, né? O livro de Jubileu também explica, né? Que muitas pessoas falam que foram os cristãos que inventou esse negócio de Sheol, inferno, e fala que Sheol significa sepultura. Isso é mentira. A palavra para sepultura é quebra, o plural que ver outro. O Sheol aparece como no Zohar, como todos os Midrash, como lugar para onde o Eterno aprisionou esses anjos. Ele não sepultou, ele sepultura, né? Então diz que eles estão lá, aprisionados. E fala porque que nem todos foram presos e outros ficaram para levar o homem
aos desígnios do Eterno, igual, por exemplo, diz que chegaram ao Eterno e pediu para que eles não fossem aprisionados, mas sim que ele pudesse ficar aí para executar o juízo do Eterno. Então, esses anjos também eles fazem e executam os juízos, né? Quando o Eterno quer provar alguém ou quando uma pessoa merece ser castigado, eles vêm e fazem essa parte. Então, quando a gente lê o Tanar e lê outros Midrash, lê outros livros, é muito interessante, né? Então, por isso que a gente não pode ficar preso somente à leitura da Torá. A gente tem que evoluir, crescer o conhecimento, né? Então, esse é um assunto que dá para comentar muitas outras coisas. É assunto praticamente que, se quiser gravar aqui e for falar, fica aí até 2 horas falando. Mas eu não gosto de fazer muito vídeo longo, que fica cansativo para as pessoas ouvir, né? Então, eu gosto de fazer comentários mais bem resumidos, né? Mas a gente pode ver mais muitas outras coisas a respeito, porque Adão falou assim, esta agora sim é osso das minhas ossos, carne da minha carne, né? Porque Adão passou 130 anos sem ter relações com Havá, né? E a gente vai. Também pode observar que, não, eu falei, esse Zuzim, Anakim, Rafaim, como eles atravessaram o dilúvio, né? Pela semente dos filhos de Noah. Portanto, toda hora desses Anakim foram encontrados, esses descendentes de Nefilim, é onde Ram habitou, né? E quando você vai ler também, o Alcorão também, que são povos ismaelitas, afirma que Noa teve filho que pereceu no dilúvio, que ele não teve só uma esposa, né? Então a gente tem que pesquisar e ler, né? Então, Shalom, Lerei Traot.